Senhor Jesus disse na sua palavra: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Veja que a fé verdadeira no Senhor Jesus supera a morte. É mais forte do que a morte. E não há nada na vida humana que tenha mais poder do que a morte, porque é um problema insolucionável. Nenhum ser humano conseguiu, até hoje, resolver o problema da morte. Mas aquele que crê no Senhor Jesus, diz aqui, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, disse Jesus, nunca irá morrer. E ele termina a afirmação perguntando: crês tu isto? Você crê nisso? Então, aqui nós temos a solução para este problema chamado morte. Nós estamos aí às vésperas do dia em que celebra-se os finados, os mortos, como se isso fosse de alguma vantagem. A única vantagem que eu vejo nesta celebração, que não é vantagem alguma, é mexer em feridas antigas, é suscitar dores, saudades. Por isso a Bíblia nos ensina a não celebrar os mortos, que Deus não é Deus de mortos, Deus é Deus de vivos, não é? É o que diz a palavra de Deus nos ensina a isso. Então, se você tem esse hábito, esse costume, seja no dia de finados, visitar o cemitério, seja outros dias, porque, como eu falei com alguém recentemente, ela disse, para mim, dia de finados era como qualquer outro dia, porque para mim, desde que eu perdi familiares em um acidente trágico, todos os dias eram dias de finados para mim. Ou seja, ela viveu um luto que durou anos da sua vida, até encontrar aquele que disse essas palavras, que revelou para ela a vitória sobre a morte. Então, se você costuma ser levado por isso, você deixa a sua mente te levar ao passado, à saudade de quem você perdeu. Você, mesmo em vida, quando pensa na morte, você tem um temor e um tremor no seu coração, tanto que você não gosta nem de pensar no assunto, porque você não tem certeza do que acontece após a morte. Preste atenção nas palavras do Senhor Jesus, porque ele veio para resolver este problema maior do ser humano, que é a morte. É claro que existem muitas teorias, muitos aí vão dizer sobre a morte, a morte é o fim, acabou, morreu, acabou, não tem mais nada depois da morte. Mas não é isso que a palavra de Deus ensina. Seria muita futilidade Deus enviar o seu Filho a este mundo para salvar o que não precisava de salvação. Só o fato de Deus ter enviado o Filho dele a este mundo para salvar a alma humana mostra o valor dessa alma muito além dos 80, 90, 100 anos que sejam que uma pessoa vive neste corpo humano. É claro que o valor da alma é eterno, está na sua eternidade. Por isso ela é valiosa, porque ela é eterna. Então, não faz sentido algum pensar que a morte é o fim de tudo. A morte é uma passagem, mas não é o fim. Então, muitas teorias falam que as pessoas vão voltar, que há reencarnação, mas um simples cálculo matemático também desbanca essa teoria de reencarnação. Por que a população está aumentando sempre? De onde estão vindo estas novas almas? De outros planetas? Não é possível. Então, são muitas teorias que as religiões, que os filósofos, as pessoas inventam porque
querem, na verdade, rejeitar o que já está explicado claramente na palavra de Deus com respeito à morte. A morte é uma separação da pessoa de Deus. Se a pessoa morre sem Deus, ela vai ser eternamente separada dele. Porque a morte é o quê? O que diz a Bíblia a respeito da morte? Ela é o salário do pecado. Ela é a recompensa do pecado. A pessoa viveu a vida toda desconsiderando a palavra de Deus, fazendo a sua própria vontade, desagradando a Deus, desobedecendo a palavra de Deus, ou seja, vivendo no erro, no pecado. Quando ela morrer, ela vai receber o salário de tudo isso que ela fez, porque ela rejeitou a Deus, não porque Deus não a quis, mas porque ela não o quis. Então a morte é o salário do pecado, a separação eterna. Por toda a eternidade a pessoa vai viver separada de Deus, longe de tudo que tem a ver com Deus. Agora, para que isso não aconteça, é que Deus enviou o seu Filho a este mundo para vencer a morte. E como ele disse, todo aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Quer dizer, quem vive e crê no Senhor Jesus nunca irá morrer, não vai passar pela morte. É claro que esse corpo vai morrer, mas a alma vai continuar em vida e não separada de Deus, mas vivendo com Ele por toda a eternidade. Aí é que a vida de fato vai começar. Porque a vida neste mundo, por causa do pecado, ela é dor. A vida neste mundo é um problema, não é? A vida neste mundo é um problema. Viver neste mundo é um problema. Mas quando a pessoa crê no Senhor Jesus nesta vida e morre, aí ela passa, ela entra na verdadeira vida. Este é o problema que Jesus veio resolver. O principal problema, mais do que doenças, miséria, mais do que vício, família destruída. Tudo bem, você pela fé tem o direito a uma vida melhor aqui na terra por causa desta fé. A fé também te dá esse direito de resolver os problemas, as lutas que você enfrenta no dia a dia aqui. Mas o maior problema que ele veio resolver é o problema da morte. Então, se você ainda encontra no seu coração um temor, um ponto de interrogação, porque você não sabe a respeito da morte, você fica aí preso ao passado por entes queridos que você perdeu, você não gosta de pensar no assunto da morte, a morte te aterroriza, é porque você ainda não encontrou a ressurreição e a vida, como Jesus disse aqui. Eu sou a ressurreição e a vida. O dia que eu encontrei com Ele, então esse medo da morte desapareceu de mim. A morte não se tornou mais um fantasma, um monstro, uma ameaça. A morte, para quem encontrou a ressurreição e a vida, ela é uma passagem para a verdadeira vida. É lucro, como disse o apóstolo Paulo. É lucro. A gente vai ganhar, a gente vai ser promovido quando encontrarmos com a morte. Essa alegria, essa paz da salvação está disponível para você que ainda não a encontrou. Mas você tem que buscar, você tem que valorizar a sua alma acima do seu corpo, acima dos seus objetivos desta vida. Tudo que você tem conquistado, deseja um dia conquistar, nada disso vai valer um centavo, nem um centavo, quando você morrer. Então, se você vive a sua vida despendendo de energias em busca destas coisas e não se preocupa em nada com a sua alma, você está cometendo a maior burrice da sua vida. Valorizando o que tem pouco valor e desprezando aquilo que não pode ser medido de tanto valor que tem, que é a sua alma. Você precisa resolver esse problema da sua alma, em primeiro lugar. Como que eu resolvo, bispo? Está aqui. Jesus perguntou: todo aquele que vive e crê em mim nunca irá morrer.
Crês tu isto? Você crê em Jesus como o único e suficiente Salvador da sua alma? Ou você está crendo que você, pelas suas boas obras de caridade, porque você é uma pessoa boazinha, você vai entrar no céu? Se você está se apoiando nas suas obras de caridade para entrar no céu, você está perdido. Não há outro caminho senão este, o caminho da dependência dele para te levar para a eternidade. Você tem que colocar a sua exclusiva dependência nele para salvar a sua alma. E isso não é um simples, eu creio, com palavras jogadas ao vento. É um creio que envolve compromisso. É o creio como aquela pessoa que crê na outra e diz, eu vou casar com você. Porque eu creio que você é a pessoa com quem eu devo passar o resto da minha vida. Eu quero passar o resto da minha vida sendo fiel, exclusivo a você. Então, o crer em Jesus significa você, a partir do momento que você exercita esta fé, você decidir que vai viver o resto da sua vida pautada nas palavras dele, nos ensinamentos dele. Daí, imediatamente, a alegria da salvação vai entrar no seu coração e tomar o lugar do medo da morte. E nunca mais você vai ficar de luto pela perda de ninguém e muito menos com medo da morte quando ela chegar até você. Pelo contrário, você vai ficar naquela expectativa, vem logo. Vem, quente que eu estou fervendo, vem logo! Porque eu não vejo a hora de partir desse problema que é este mundo. Gostou? Que tal ouvir de novo? Ouça quantas vezes precisar, até que este conteúdo faça parte de você. E não se esqueça de dar o seu like, comentar e compartilhar. Até a próxima!